Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre a rescisão de contrato. Em relação à rescisão de contrato, a rescisão de contrato é o ato que coloca fim à imposição obrigatória do contrato de trabalho. A partir dele, as partes envolvidas não estão mais submetidas aos direitos e deveres da relação de emprego. Haverá apenas ex-empregador e ex-empregado. Quando é necessário cumprir o aviso prévio? O aviso prévio é regulamentado pelo artigo 487 da CLT e, de acordo com a legislação, caso o contrato não tenha prazo de validade, é necessário avisar a data de encerramento com no mínimo 30 dias de antecedência. Já a Lei 12.506 estipula o aviso prévio proporcional, uma espécie de garantia ao profissional que é dispensado sem a justa causa. Então, se ele for dispensado sem a justa causa, ele vai ter um acréscimo em relação a esse aviso prévio. Então, para os colaboradores com até 1 ano de serviços, eles têm 30 dias garantidos. Então, eles vão receber em valor monetário 30 dias referente ao aviso prévio. E quando o contrato ultrapassar esse tempo, devem ser acrescidos 3 dias a cada ano de serviço completo, totalizando no máximo 90 dias. Então, se o funcionário trabalhou, por exemplo, 10 anos nessa organização, ele vai receber 30 dias, que são garantidos por lei, e além disso, ele vai receber 3 dias a cada ano que ele trabalhou na empresa. Então, se ele trabalhou 10 anos, ele vai receber 3 dias por ano. Então, ele vai receber mais 30 dias. Tá bom? Então, se ele trabalhar mais do que 30 anos na empresa, aí ele vai receber mais 90 dias, só porque é limitado a 90 dias. Tá? Então, 30 anos, 3 dias por ano, daria 90 dias no total. Então, acima de 30 anos, ele vai receber esses 30 dias que são garantidos, mais esses 90 dias que são previstos por essa lei aí, 12.506. Como que funciona o aviso prévio indenizado? Então, nem sempre quem pede a demissão ou é demitido cumpre esse aviso, ou seja, ele fica trabalhando na empresa durante esses 30 dias. Esse aviso, ele pode ser indenizado. Quando o colaborador é dispensado pela empresa, caso não cumpra os 30 dias de trabalho, ele deve receber o salário referente a esse período mesmo assim. Então, mesmo sem cumprir, ele deve receber esse valor. Se a pessoa, se o funcionário, ele pede para sair sem cumprir esse aviso prévio, ele também deve pagar essa quantia ao empregador. E geralmente isso é descontado na rescisão. Tá? Então, se ele não quiser cumprir os 30 dias, se ele pede demissão e não quiser cumprir os 30 dias, então esse valor ele será descontado, será pago ao empregador, será descontado geralmente na rescisão desse funcionário. Não há pagamentos das horas extras em nenhum desses casos. Existem diversos tipos de rescisão. São elas: a demissão sem justa causa, a demissão com justa causa, o pedido de demissão, a rescisão indireta, a rescisão por culpa recíproca e a demissão por comum acordo. Então, a gente vai falar aqui na sequência de cada um desses tipos. Então, o primeiro tipo, a demissão sem justa causa. É o rompimento do contrato por vontade do empregador, sem a necessidade de apresentar quaisquer justificativas, pois não houve causa para essa demissão. Nesse caso, os direitos do trabalhador serão o seguinte. Então, se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito de receber o saldo de salário, o aviso prévio, que seriam aqueles 30 dias, mais 3 dias a cada ano de trabalho na empresa, o 13º salário proporcional,
as férias vencidas acrescidas do adicional de 1/3, as férias proporcionais acrescidas adicionais de 1/3, então aquelas que ainda não venceram, tá? Então proporcional ao período que não venceu, acrescidas também de 1/3, multa de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço, então além dos valores que a empresa deposita no fundo de garantia mensalmente, tem um acréscimo de 40% em cima desses valores que foram depositados durante o período que o funcionário trabalhou na empresa. Vamos supor que o funcionário já tenha tirado o fundo de garantia por algum motivo, né, permitido por lei. Então, existem algumas situações em que ele pode tirar esse fundo de garantia. Mesmo que ele tenha tirado, ele trabalha na empresa X, mesmo que ele tenha tirado uma parte do fundo de garantia trabalhado nessa empresa, o acréscimo dos 40% leva em consideração esse valor que já foi retirado também, tá? Então, é sobre o total que aquela empresa pagou para o funcionário. A rescisão imotiva, que seria esta, sem justa causa, né? O funcionário ele tem o direito de retirar o fundo de garantia e também tem direito a receber o seguro-desemprego, tá? Que vai ser proporcional à faixa salarial que ele recebe. Tá? Então, existe também alguma legislação sobre o seguro-desemprego, né? Que se relaciona ao tempo que o funcionário trabalha na empresa e também ao valor do salário que ele recebe. A demissão com justa causa ocorre quando o empregado descumpre deveres previstos em leis ou em contrato, consistindo na punição máxima da empresa em relação aos colaboradores. Nesse caso, quando o funcionário é demitido por justa causa, ele vai ter direito a receber o saldo de salários, as férias vencidas acrescidas de 1/3, e, nesse caso, ele não pode, né, retirar o fundo de garantia e nem tem direito ao seguro-desemprego. A justa causa, ela pode ser caracterizada por agressões físicas e verbais, embriaguez no serviço, repetição constante de faltas leves, furtos ou desvios de mercadorias, falsificação de atestados médicos e diversos outros motivos. Quem tiver curiosidade para verificar todos os motivos, a lista completa ela está prevista no artigo 482 da CLT. Então, vocês podem visualizar nesse artigo lá. Eu vou colocar esses artigos no material complementar no Moodle para vocês. O pedido de demissão ocorre quando o empregado solicita o rompimento do contrato com a empresa. Na prática, isso libera o empregador das verbas nascidas com a rescisão, quitando-se apenas o que está em aberto. E as obrigações são 4, que seria o saldo de salário, o 13º salário proporcional, as férias vencidas acrescidas do adicional de 1/3, as férias proporcionais acrescidas do adicional de 1/3. Nesse caso, o funcionário ele não tem direito a receber o seguro-desemprego e nem retirar o fundo de garantia. A rescisão indireta seria o pedido de demissão com justa causa, ou seja, né, quando o empregador deixou de cumprir alguns deveres legais ou contratuais, tornando a continuidade do emprego insustentável. Então, quando isso ocorre, é possível que o empregado peça demissão com rescisão indireta, que seria o pedido de demissão com justa causa. A lista completa de violações, né, quem quiser verificar quais são essas violações por parte do empregador, ela está no artigo 483 da CLT. Mas, como exemplo, podemos dizer que
Essas violações são deixar de pagar os salários, não oferecer condições de segurança, não pagar as bonificações previstas em contrato, deixar de recolher o fundo de garantia por tempo de serviço e dar tratamento discriminatório aos funcionários. Tá? Então, esses são alguns exemplos dessas violações. Quando as duas partes descumprem deveres contratuais ou legais, ocorre a justa causa recíproca, que seria a rescisão por culpa recíproca. Nessa situação, a maioria dos valores que o funcionário vai receber é reduzida pela metade. Então, ele tem direito ao saldo de salário, a metade do aviso prévio, a metade do 13º salário proporcional, as férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver, metade das férias proporcionais, acrescidas de 1/3, indenização de 20% dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Então, quando é demissão por justa causa, né, sem justa causa por parte da empresa, o funcionário tem direito a 40% dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Se é por culpa recíproca, ele vai ter direito a somente 20% desses depósitos. O seguro-desemprego não deve ser fornecido neste caso, então ele não tem direito ao seguro-desemprego, mas ele tem direito de retirar o Fundo de Garantia por tempo de serviço. E o último tipo seria demissão por comum acordo. Então, é uma hipótese regulamentada por essa reforma trabalhista de 2017. Então, isso não existia, tá, antes dessa reforma trabalhista, onde ambos podem romper o vínculo sem justa causa. Então, isso vai permitir a liberação de partes das verbas para o trabalhador. Então, é possível aqui uma negociação entre o trabalhador e o empresário. Então, nesse caso, né, o trabalhador ele vai receber o saldo de salários, ele vai receber metade do aviso prévio, ele vai receber o 13º proporcional, as férias vencidas acrescidas de 1/3, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, a multa de 20% ao invés de 40%, e nesse caso também a homologação da rescisão ela é dispensada. Antes, né, todo funcionário que permanecesse mais de 1 ano na organização deveria ter a rescisão de seu contrato homologada pelo sindicato. Então, nesse caso, quando há demissão por comum acordo, não é necessário essa homologação. Como visto, né, no slide anterior, o colaborador ele terá direito a apenas 50% do aviso prévio e a 20% de multa do fundo de garantia. E além disso, ele pode sacar somente 80% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviços. Por outro lado, nesse caso, né, dessa demissão por comum acordo, ele não pode requerer o seguro-desemprego. Esse tipo de demissão se posiciona entre as tradicionais demissões por justa causa e sem justa causa. Os trabalhadores que desejam se demitir ganham mais do que se pedissem as contas e as empresas que pretendem dispensar gastam menos com indenizações, o que representa um peso menor no orçamento empresarial.